Graça e paz, irmãos, é um privilégio a gente poder estar aqui e ter essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Para nós uma alegria e saudamos a igreja com a paz do Senhor. Aqueles também que nos acompanham pela internet, que eles sejam igualmente abençoados, que a bênção do Senhor seja abundante sobre todos nós. Oramos no teu nome, Senhor Jesus. O nosso texto para a nossa reflexão agora à noite é em Gênesis, capítulo 30, versos 22 a 24. Durante a mensagem leremos outros versículos também. Gênesis, capítulo 30, versos 22 a 24. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Amém. Irmãos, Raquel foi uma das mulheres, ou melhor, todas as esposas dos patriarcas, Sara, Rebeca e Raquel, elas eram estéreis, não é? A gente analisa isto e vê que Deus havia falado e chamado Abraão e o abençoou, dizendo que a sua descendência seria como a areia da praia, como as estrelas do céu, e que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a gente conhece a história de Abraão, não vou falar aqui hoje sobre Abraão, mas sabe que Abraão foi pai já com 100 anos, não é? Depois a gente acompanhou a história de Sara, que Isaac vai orar por ela também, para que ela pudesse conceber, e para que continuasse a bênção de Abraão sobre Isaac. E a gente vai conhecer hoje, conforme está disposto neste capítulo, a história de Raquel, que também estava estéril. Isso a angustiava. Então, a gente sempre trabalha na nossa vida com a questão de fé, não é? A gente sabe, segundo Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, diz: a fé é dom de Deus. É Deus que nos dá. Pela graça, pela fé. Vamos ler o texto? Está me falhando aqui a memória, conheço esse texto muito de cor. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, a fé é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então veja, e a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes a gente ouve alguns pregadores que oram, sobretudo, por cura em todos os momentos. E aí, isso atrai as pessoas. Eu creio que nós precisamos orar mais por cura. Em toda a igreja que eu fui pastor titular, nós instituímos um momento como esse, onde nós orávamos intercessoriamente e permitia também que, nos cultos seguintes, houvesse um momento de compartilhar, porque Deus ouve as nossas orações. Muitas vezes não é como a gente imagina. Uma coisa eu sei, que sempre é melhor, porque a vontade de Deus é perfeita, por mais que eu não entenda. Então a gente passa por esse dilema de fé, não é? E alguns pregadores aí, eu creio que desavisadamente, impinge sobre os outros uma responsabilidade. Ele ora por cura, não curou, diz você não teve fé. Quer dizer, aquilo complica a pessoa ainda mais, ele se sente, ele já está com um problema, e o pregador fala para ele que ele não foi curado, que ele não teve fé, e que ele se sente o último da fila. E o nosso Deus é misericordioso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Isto contraria esta ideia. Eu penso, não estou aqui criando
nenhum estudo dogmático teológico sobre fé, nem me preparei para isso, mas fé é um campo que perpassa a nossa vida, porque a gente quer que Deus intervenha e resolva as nossas necessidades, e não tem nenhum pecado nisso, pelo contrário, a gente precisa orar sem cessar. Orar sem cessar é orar sempre, por todas as coisas. Agora, quer queira, quer não, a gente tem uma herança maldita. A gente tem uma herança pagã até, que a nossa religiosidade ou a nossa relação com Deus se confunde com magia. Não é magia de fazer mágica, igual entretenimento, mas é magia nesta relação com Deus. Se você for olhar no campo filosófico, aí o que é magia? Magia é você querer seduzir Deus para que Ele te faça algo, ou agir para com Deus para que Ele não te puna. Isso é magia, como se o Deus fosse manipulável, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa para mudar os pensamentos e as ações de Deus. Isso não é verdade, mas magia é isso. Então, muitas vezes, no decorrer da vida e das nossas dificuldades, a gente mistura isto, esse entendimento que está implícito, que veio conosco, que veio com tradição religiosa, que veio com os nossos parentes, avós, bisavós, que frequentaram outros credos e trouxeram isso, e na prática agem, mesmo sabendo e crendo que a Bíblia seja a única regra de fé e de prática, age como se, de uma maneira pagã, vamos dizer assim, como se nós pudéssemos aplacar o Senhor, seduzi-lo, acalmá-lo, desviar do seu caminho, dos seus intentos para conosco. Bom, se a gente entender o Salmo 139, a gente sabe que não tem de onde a gente sair de Deus. Se subir ao céu, lá está. Se for no mais profundo abismo, Ele vai estar também. E a gente sabe que Deus só tem coisas boas para nós. Tanto é que João 3,16, ele vai dizer que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A gente sabe que esse amor de Deus para conosco é o amor ágape, o amor sacrificial. Esse amor também chamado de incondicional. Ou seja, Deus não nos ama por fazermos algo, Ele nos amou quando inimigos éramos dele. Tanto que a Bíblia nos chama de nos ver como trapo de imundícia, e mesmo assim, esse Deus em Jeremias diz que com amor eterno nos amou e com benignidade nos atraiu. Então, muitas vezes, esse dilema que a gente passa em circunstâncias diferentes no fundo, não crer ou não depositar, não estou dizendo que seja fácil, a nossa confiança em Deus e que Ele tem o melhor para nós. Por isso Jó se destacou. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. No momento agônico da vida, de separação, Jó entende que Deus tem o melhor. Não é fácil, mas é para isso que a gente caminha, é para isso que Deus nos chama para caminhar, como chamou Abraão. Ele chama Abraão, Abraão sai de um lugar, não vou delongar nisto, porque já pregamos sobre isso, e isso é uma parte introdutória para a gente entender o drama de Raquel, que é o nosso drama também. Nós ficamos desconfortáveis na caminhada aqui na terra, mas nós tiramos olhos de que nós estamos de passagem aqui, que Deus vai nos renovar e vai nos restaurar. No último estágio da nossa santificação, que se chama glorificação, nós vamos ter um corpo perfeito. E nós vamos estar eternamente com Deus. Então, mesmo que a gente viva 100 anos aqui, isso é um piscar de olhos perto do que Deus tem preparado para nós. E Ele disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, veja, as nossas angústias estão nesse ínterim, nesta dificuldade, nessas lutas que a gente passa, e a gente
não consegue compreender ou lançar-se na mão de Deus, crendo que Ele tem o melhor para nós. Para mim, o exercício de dormir é um ato de confiança, mas a gente, desde que nascemos, a gente dorme e acorda, até um dia que não acordar mais. Então, mas isso para dormir, você tem que confiar que você vai acordar. Isso fica tão natural que a gente não consegue ser grato a Deus também por isso, mas a cada manhã o Senhor renovou as suas misericórdias sobre nós. Ou seja, o Salmo 4, o salmista coloca que em paz a gente deita e logo pega no sono, porque Ele nos faz repousar seguro. Então, para mim, o campo da fé, por exemplo, tem muitos textos, falando sobre fé, não dá para eu amarrar todos esses contextos, mas se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer monte e saia. E a gente fica impressionado com isso. Eu, quando era criança, falei para muito monte mudar de lugar e nunca mudou. Então, mas não dá para a gente entrar nesse contexto assim. Mas, por exemplo, a gente, em alguns momentos, Jesus ressalta que a sua fé te curou. Eu penso que a gente entende errado muitas vezes. De novo, eu não estou fazendo uma exegese sobre isso, mas aqui Jesus não está falando, ao meu ver, de quantidade de fé. Não é de fé quantitativa, mas de fé qualitativa. Para mim, fé qualitativa é quando você crê que Deus fará o melhor para você, porque é assim que Deus age. E você não tem como seduzi-lo para fazer diferente. Porque Deus essencialmente é amor e bondade. Então, muitas vezes, Ele não nos dá algo no momento, porque não é o tempo, e também não nos dá alguma outra coisa, porque não é o melhor para nós. Porque diz, porque você não tem, porque não pedes ou pede mal. Então, essa questão de fé e de maturidade de fé é uma caminhada com Deus, que muitas vezes a gente não caminha muito. Se a gente usar o exemplo dos 10 leprosos, por exemplo, a gente vê que Jesus passa por lá para curá-los, e o exercício da cura, quem dizia que eles estavam habilitados, que podia voltar para o convívio da sociedade, dos seus, era o sacerdote. E os 10 foram apresentar ao sacerdote para receber a habilitação que eles estavam curados. Só um volta. Percebe? Então a gente pode entender daí que o que foi curado de fato das 2 lepras foi o que voltou. Porque você sabe que o pecado também simbolizava a lepra, e a lepra separa, e o pecado nos separa de Deus. Então esse que voltou entendeu o propósito da cura. Então toda vez que Jesus curou tinha propósito. Jesus nunca curou para demonstrar poder, sempre misericórdia, sempre compaixão, como o irmão orou. Então veja, aqui está uma grande questão. E é difícil para nós esperar, por isso que o tema desta reflexão de hoje é José, a bênção com esperança. José, a bênção com esperança. E, se a gente olhar a etimologia, o sentido da palavra esperar e esperançar são parecidos, mas têm nuances diferentes. Esperar, você espera o ônibus. Você espera o avião, é como esperar o tempo de uma partida. Tem um intervalo que você precisa esperar. E tanto o avião pode sair no horário certo, como pode atrasar. E o esperançar é um alento, é uma ação de animar. Animar tem a ver com alma, do latim, não é? De estimular. Então, José é a bênção com esperança de esperançar. A gente vai perceber nesta caminhada, Raquel angustiada, e nós vamos ver no tempo de Deus, Raquel sendo abençoada, e esta bênção vindo
com esperança. E é isso que eu quero crer que Deus irá falar aos nossos corações hoje. Creio que todos nós aqui intercedemos por vários motivos, que são coisas que a gente tem que fazer, orar um pelos outros, para serem curados. Se alguém está enfermo, como diz, chama lá os presbíteros, chama lá os irmãos, confesse os seus pecados uns para com os outros, ou seja, fale uns para com os outros, intercedam uns para com os outros, para que Deus os cure. A gente precisa fazer isso. Mas durante ou enquanto esse processo, somos angustiados. Primeiro ponto aqui, que eu quero destacar nessa mensagem, não me delongarei, é a constatação da impossibilidade. Aqui no capítulo 31, verso 1 diz: então ouvia Jacó, não é isso não, é no capítulo 30, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? É claro e explícito a angústia de de Raquel, porque Lia tinha filhos. Você olha aqui, Lia já tinha 3 meninos. E você sabe que no contexto social da época, a mulher que não tinha filhos podia receber quase um carimbo do PROCON, com defeito, devolvido. Isso era angustiante, porque no psique de toda mulher, penso eu, pelo que a gente ouve, estuda e lê, a maternidade é algo que completa, é algo que chega um momento que se espera, chega um momento que se quer isso. É uma continuidade, é a gente cumprindo uma função como Deus nos criou, de gerar posteridade. Então, precisamos ter, e a mulher que gera, não é? É nela que é fecundada uma nova vida. E Raquel estava impedida disto. Ela estava impedida disso. Então, a gente vê que ela tem sentimentos aqui inapropriados, que não coaduna com a vontade de Deus. Ela tem ciúmes da irmã. Percebe? Ela não consegue trabalhar essa deficiência dela com Deus. Eu não estou dizendo, o texto não fala quantas vezes ela orou, se ela fez jejum, se ela foi em reunião de oração, estou brincando aqui, mas diz que ela teve ciúmes, porque a irmã tinha já 3 filhos. E ela se aflige de tal ponto que ela, hiperbólica, apresenta aqui uma ação hiperbólica, né? Dá-me filhos, senão morrerei. Não é verdade, ela não morreu. Ela até ficou viva para receber, mas a gente se sente assim, a gente se sente no limiar, no limite das nossas forças, e se expressa desta forma: ou isso acontece, ou chega. E Deus fala: não chega não, porque você não se conhece. Calma, espere um pouco. Eu que sei de você, os seus dias foram escritos e determinados por mim. Percebe? Eu não estou dizendo, então não estou minimizando e não estou diluindo a sua dor, o seu medo, a sua preocupação. Eu também os tenho. Mas faz parte da nossa caminhada cristã esta situação que Raquel passou. Nós passamos semelhantemente situações que a gente ora e espera, e muitas vezes a gente apela, né? Vai em vários lugares. Não, esses pastores presbiterianos são fraquinhos. Não, eu vou lá no outro que ora e fala mais alto. Eles oram tão baixinho, né? Uma vez eu estava na casa de um pastor amigo, não vou dizer qual igreja, nem o nome do pastor, não era da nossa denominação, ele estava com uma gripe forte. Eu disse: vamos fazer igual os crentes, né, irmão? Vou orar por você, posso? Eu orei por ele, né? A nossa oração, estava sentado comigo, para que eu vou falar alto? Para que eu vou pegar o microfone? Estava sentado na mesa, eu de frente com ele. Aí o filho desse acabou a oração: pai, o senhor precisa de uma oração forte, pai. Ele achou a minha oração fraca, entendeu?
Então, muitas vezes a gente acha que a oração é fraca. Está fraca, não está acontecendo nada. E aí a gente começa a elocubrar, pensar, então é eu que não tenho fé. Eu vou lá onde que eu vi alguém ser curado. Vou lá, e aí você participa da oração e nada. Aí o pregador, para não ficar feio, muitas vezes, ele fala assim, você não teve fé. Aí o cara sai com dois problemas. Um que é o problema que ele entrou, e agora ele sai com outro problema ao sair, que ele falou, puxa, é mesmo, eu não tenho porque eu não tenho fé. Estou frito. Não é? E não é nada disso. É uma questão de alinhamento, de perceber que você é muito amado por Deus. Isso é tremendo. Saber que nós somos muito amados por Deus. Jeremias explicita isso, que com amor eterno nós somos amados e com benignidade nós somos atraídos pelo Senhor. E na cruz do Calvário, Jesus resolveu o nosso problema, a nossa lepra, que era o pecado, derramando sobre nós, sobre a cruz, sobre nós, o seu sangue purificador, remidor. E se você ler em Colossenses capítulo 2, diz lá que ele pregou na cruz do Calvário os nossos escritos de dívida que pesava contra nós, e o diabo não pode nos acusar sobre isso, porque Jesus pagou o nosso pecado. Ele matou a morte nos dando vida eterna. Isso precisa adentrar nosso coração, isso precisa preencher nossa alma, isso precisa nos fazer feliz. Porque enquanto você viver nesse mundo, teremos aflições. Jesus disse. Não estou falando que é moleza, não estou falando que é fácil, não é isso que eu estou dizendo que Jesus disse, que nós teríamos aflições. Quem que vai se alegrar e ver um ente querido passar dor, dificuldade, ser protestado, ser despejado, sofrer um desemprego, um corte, muitas vezes injustamente? Quem que se alegra com isso? Ninguém. Mas isso não diminui a graça de Deus sobre nós. Isso não invalida a palavra de Deus sobre nós. Essa é uma grande verdade. Muitas vezes, por causa dos não estar nos vendo, ou que o seu amor, porventura, diminuiu sobre nós. Isso não é verdade. Isso é o titubear. Nós estamos precisando ser apoiado um pelos outros. Talvez a gente precise estar mais juntos, precisa falar mais com o outro irmão, ser ouvido e falar, e emprestar o ouvido e orar um pelo outro. Então a gente precisa dessimesmar um pouco, mesmo com dor, interceder para o outro. E Deus, na sua multiforme graça, pode. Enquanto você intercede por alguém, outros intercedem por você, e somos curados, transformados, renovados, restaurados. Faça visita em hospital, se envolva em capelania, você vai ver. Você chega lá com um probleminha achando que é grande, você sai de lá e fala, meu problema é tão pequeno. E muitas vezes você vai alentar alguém e sai de lá alentado. Certo? Estratégia do inimigo é você ficar quietinho, sozinho. Você fica com a sua cabeça e muitas vezes, se você nesse momento não está lendo a Bíblia, não está orando e não está em comunhão, a gente não consegue trazer à memória o que nos dá esperança. A gente só pensa assim, nossa, é uma dor aqui, é um carocinho, é câncer. Ih, fulana morreu. Então, já uma coisinha aqui que você nem sabe o que é, já é câncer. Como já é câncer, nem foi ver nada. E mesmo que seja câncer, se for inicial, se Deus está te mostrando, pode ser curado. Percebe? Porque, em última análise, nós estamos caminhando para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós somos forasteiro aqui, como diz o hino. Nós estamos caminhando para estar com Deus eterno, não para ficar nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo terá fim. Mas o Senhor nos comprou com preço de sangue para nos dar vida, vida abundante e vida eterna. A gente não pode desvencilhar disto, coisificar a nossa fé. Eu não estou minimizando as nossas dores.
Mas eu estou dizendo que sobre nós está a bênção de Deus. E nada e ninguém pode tirar de nós a bênção de Deus. Então, o que nós precisamos é, mesmo com dificuldades, caminhar com o Senhor, crer que Ele tem o melhor para mim. Ele já revelou isso na cruz do Calvário. Não nos daria também as demais coisas, como diz a palavra? Mas não nos será no nosso tempo. Quem tem mais de 30 anos já tem história com Deus para olhar para trás e lembrar, fazer uma retrospectiva e dizer, se Deus tivesse me respondido todas as minhas orações com sim, eu já teria me dado muito mal. Porque viu que aquele não que você recebeu foi melhor, porque você entendeu já a sua vida caminhando, e aquele sim seria terrível. Mas na época nós fizemos bico com Deus. Deus não me ouviu, fiquei emburrado, magoei. Não é verdade? E antigamente, hoje não pode fazer mais, mas se os meninos fizerem birra, a gente chegava uma palmada naquela parte mais fofinha deles, não é? Para dizer que birra não quer dizer nada, isso não quer dizer muito. Mas muita gente faz birrinha com Deus, diz, tá bom, fica aí. Só que Ele sempre está olhando por nós. Segundo ponto, atalhos não encurtam o caminho. Atalhos não encurtam o caminho. Ah, pastor, no computador encurta sim, eu tenho que abrir um diretório, um arquivo, eu ponho lá, aí sim, mas estou falando na vida. Vamos ver Raquel aqui? A Raquel ficou tristinha, fez aí uma birrinha, demonstrou seu sentimento, não estou dizendo que não é parecido conosco, não, a gente faz igual. Não estou minimizando o problema de Raquel. O que ela faz? Respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. Isto era normal, isso era regimental, era um contrato social da época. Você podia ter filhos com a serva, dar a serva para o seu marido e ter filho, e o filho não era dela, era como se fosse uma barriga de aluguel. Era assim, mas não era assim. Você acha que o menino que mamou na mãe, relacionou com a mãe não vai cuidar dele, não é mãe biológica? Lógico que é. E eles viviam todos juntos. Era uma questão de direito, mas não de fato. Não é, Jennifer? É uma coisa de direito, não de fato, não é? E assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho, a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Está vendo a questão aqui? A competição com Lia. Não estou minimizando, ela estava impossibilitada de ter filho, mas a questão não era com Lia, era com ela. Lia é coadjuvante nisso. Ela está fazendo uma transferência para Lia, não estou dizendo que Lia era santa. A Lia também vai ter uma rusga com ela, a gente vai ver daqui a pouco, porque é explícito que Jacó preferia Raquel. Não é verdade? Ele casou com Raquel, ganhou Lia de presente e teve que administrar isso. Mas aqui no outro texto vai dizer aqui, no verso 14, foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras do teu filho. Respondeu ela, achas pouco que me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia, e lhe disse, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela.
Está vendo aqui? A irmã diz, não vou dar não, você já pegou o marido, e ela era a primeira esposa. Percebe? Ela era a primeira esposa, Raquel era a segunda. Foi a segunda das núpcias de Jacó. E por que eu estou chamando atalhos não encurta o caminho? Porque ela tentou suprir a sua carência e necessidade com filhos da barriga de aluguel. Não deu certo, não resolveu o problema, não sanou. Percebe? Foi um atenuante, um paliativo. Não resolveu o problema essencial. Agora, o que são essas mandrágoras? Segundo os especialistas, que eu olhei em vários lugares, em várias bíblias de estudo e outros lugares, parece que é da família da beladona. É um negócio assim que era considerado afrodisíaco. O fruto é parecido com tomate. E cria-se que podia atenuar ou sarar a esterilidade. Por isso que Raquel queria a mandrágora. E a outra disse, eu não vou te dar, não. Aí a outra então ofereceu o que a outra não tinha. Vou te emprestar o marido, por uma noite. Aí ela topou. Veja como o atalho não encurta o caminho. Não resolveu a esterilidade de Raquel. E Deus abençoou ali, ela teve mais 2 filhos e uma filha. Ficou pior, né? Então, se ela queria ter filhos usando atalhos, a outra foi abençoada. E teve mais filhos ainda. Então, a outra até achou que agora, ela fala aqui, Lia, tendo concebido outra vez a Jacó o 6º filho, e disse, Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo o meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Olha aí. E essa conversa aqui devia permear ali, eles moravam todos juntos. Então o negócio ficou pior para Raquel. E os atalhos não encurtaram o seu caminho. Por fim, a terceira parte, eu chamei de a esperança alcançada. O grande finale, o tempo de Deus. E aqui a gente vê no verso 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Lembrou-se Deus. Alguém desavisado pode pensar que Deus esquece, não é? Porque se lembra porque esqueceu. Lembrei e esqueceu, mas não é verdade. Isso é uma linguagem antropopática. Já ouviu falar disso? Você está talvez acostumado com antropomorfa, né? Dedo de Deus. Deus não tem dedo, Deus é espírito, não é? Mas antropopática, ou antropopáfos, antropo, homem, ser humano, pafos, sentimento. Então, o sentimento de Deus. Como é que Deus vai se expressar para nós, dentro das nossas limitações, o que Ele agiu? Quer dizer, aqui você podia traduzir assim corretamente, no tempo apropriado, no kairós, no tempo de Deus, no tempo oportuno, na hora correta, Deus olhou para Raquel e disse, agora é a hora. Sem mandrágora, sem bila, na bênção do Senhor, ele disse, lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Então, ela continuava orando, com certeza. Então, continuou orando. E Deus resolveu o seu problema. Cabal agora, de fato. E aí ela vai dizer no 23, e concebeu, deu à luz a um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. Ou seja, a vergonha dela, a pequenez dela, ela se sentia com defeito, desprestigiada, embora Jacó a amava. Se você fazer uma análise desse texto, eu não estou puxando aqui da exegese, mas fazendo uma análise do texto em português, disse, ela concebeu, ela concebeu e deu à luz a um filho e disse, agora que eu quero analisar, Deus me tirou o meu vexame. Aqui tem um pronome átono, me, Deus me tirou o vexame, podia ser. Ou podia ser, Deus tirou o meu vexame.
Mas esses dois pronomes aqui, um átono e um outro possessivo, é enfático. Está ressaltando o quanto isso era difícil para ela, imperativo. Ela vai dizer: Deus me tirou o meu vexame, tirou de mim o meu vexame. Ela acentua isso, o texto acentua isso. Deus tirou de mim o meu vexame, a minha incapacidade, a minha impossibilidade, a minha falência, o meu medo, a minha angústia, a minha dor. É isso que ela expressa. E que eu ainda fico mais tocado é o nome que ela dá para o filho, que é José. Olha, Zé, você sabia que o seu nome era esse? Olha aí. Dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. José é isso. Quer dizer, ela recebe uma bênção já com esperança de ter o outro. Olha o nome que ela dá, olha como Deus a cura e a sara. Que ela tem um filho, e no ter o filho e dizer que o vexame dela foi tirado, já expressa o pedido, crendo, esperançando que teria o segundo. E teve Benjamim. Percebe? Sem mandrágoras, sem bila. Deus cumprindo aquilo que disse que ia fazer. Precisamos aprender com a palavra e com esses personagens da Bíblia. Por isso, estimulo você, não é propaganda não, tá? Mas ouça o podcast, nós estamos fazendo a série Personagens Bíblicos, e nós estamos falando de Jacó atualmente. A gente tem feito sequencial da Bíblia. A gente pode aprender com a Bíblia bastante. Finalizando, quero perguntar para você, perguntando para mim, né? Toda vez que eu pergunto para vocês, eu já perguntei para mim. Qual é o seu impedimento? O que tem te angustiado? O que tem te feito titubear? O que tem te feito fazer um arrazoado e até usar de subterfúgio, até achar que precisa pedir oração para um pastor com oração mais forte, Maninho, né? Não somos nós somos instrumentos de Deus muito falhos. É o amor de Deus. É a graça do Senhor que nos faz caminhar, como compôs Juliano Sócio. É o amor do Pai que nos faz prosseguir, seguir. A gente precisa permitir que isso encha o nosso coração. A gente precisa permitir ser impulsionado pela verdade bíblica e não permitir que outros ventos atrapalhem. Se isso acontecer, volte logo. Não somos perfeitos, mas a gente precisa se exercitar. Quanto mais condicionamento a gente tiver, não é assim? Se você tiver condicionamento, você anda 5 quilômetros, depois você anda 6, depois você anda 7, depois você anda 10. É condicionamento. Espiritualmente também. Você precisa caminhar com Deus para que você tenha condicionamento e crer que, assim como o Senhor foi comigo lá, será aqui, será ali, será todas as vezes. Porque o Senhor é comigo. E agindo Ele, quem impedirá? Ninguém. Quais têm sido os teus atalhos? Você precisa saber, conhecer. Você tem usado de atalho, de artifícios de atalho? Você já viu que não funciona, não é? Deixa a bila para lá. Deixa as mandrágoras lá. Não são elas que vão te curar. É o Deus eterno. Fale com Ele, creia que Ele tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Já nos salvou em Cristo Jesus. Já nos garantiu a vida eterna. Jesus disse que assim como Ele ressuscitou, vai nos ressuscitar. A gente está, como chama? Desagrupado da verdade bíblica, que nós somos eternos. Nós estamos muito sintonizados nos 100 anos que a gente vai viver no máximo. Mas eles são passageiros. O Senhor nos fez eterno quando soprou em Adão, transmitindo a ele um atributo, a qualidade de eternidade. E quer a pessoa creia ou não, ele vai viver eternamente com Deus ou longe de Deus.
E pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. Eu fico imaginando muitas vezes isso. Eu fico tentando pensar como é que vai ser essas trombetas tocando, como é que eu vou estar lá agindo. Eu fico pensando muitas vezes, mas muito pouco, a minha cabeça é muito pequena, né? Para entender isso. Mas eu sei que vai ser infinitamente melhor o que eu conseguir pensar. A gente precisa permitir que essa verdade grude em nós. E que isso possa nos alentar nos momentos mais difíceis. Que Deus me fez eterno. Que quando nós desviamos de Deus em Adão, Ele pagou o preço. E o Espírito Santo do Senhor nos ensina. O problema é que muitas vezes a gente é desobediente com o Senhor. O Senhor diz que a gente tem que ensinar a palavra para outro, que é assim que tem que fazer. Por exemplo, Mateus 28, 18, é o que eu tenho trabalhado muito. A gente não faz isso. Então, ao invés da gente trabalhar para o Senhor, compartilhando as bênçãos, ensinar o que Ele nos ensinou, trabalha no reino. Esses problemas diminuem. A gente não quer ser obediente ao Senhor com as verdades bíblicas. E a gente fica falando para Deus, Deus, o Senhor não resolve isso, não resolve aquilo, está demorando. Leia a palavra e seja obediente e vai caminhando, que o Senhor vai cuidar de você. Tem cuidado. Jesus disse que ninguém vem a Ele se o Pai não enviar. E aqueles que o Pai enviou, ninguém pode tirar da sua mão. Se pudesse, o diabo roubaria. Mas Ele age nos nossos medos e tenta dizer para nós que isso é história. E a gente fica titubeante. Quais têm sido os teus atalhos? Deixa as mandrágoras para lá. Qual é a sua esperança alcançada? Qual é a sua esperança alcançada? Qual é o seu José? Você já teve alguns, com certeza, e vai ter outros, porque Deus é assim. O Deus é eterno, abençoador, galardoador. O Senhor cuida de nós. Que o Senhor continue te abençoando e nos fazendo prosseguir. Que a bênção do Senhor seja abundante sobre todos. Amém.